Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e, da mesma forma, espero que vocês estejam acompanhando os nossos trabalhos aqui nessa nossa sala virtual com todo o entusiasmo que essas nossas aulas merecem. Digo isso porque toda aula merece entusiasmo, porque toda aula se propõe a compartilhar conhecimento com a gente. Não somente as aulas de geografia, mas toda aula que você tem à disposição nos canais virtuais criados por cada professor, essas aulas assumem o compromisso de compartilhar conhecimento com você, conhecimento esse que é necessário no processo de construção ou no processo de formação pelo qual você precisa passar. Eu espero que nenhum de vocês esteja desanimado, que nenhuma de vocês esteja desanimada. Claro que nós reconhecemos que o momento é complicado, como eu sempre tenho dito para todo mundo, não tem sido um momento fácil para ninguém, mas é nesses momentos de dificuldade que a gente precisa encontrar realmente equilíbrio mental para a gente buscar toda a força que nós temos no nosso interior para que nós consigamos, primeiro, suportar, como eu tenho dito, esse momento e superar. Nós precisamos chegar ao final de todo esse período reconhecendo que o nosso nível de conhecimento obtido aqui, nesse espaço virtual, é aquilo que a gente acha adequado. O nível de conhecimento deve ser aquele que atenda à expectativa de uma boa formação. E cada um de vocês tem isso como compromisso. Buscar um bom nível de formação. Claro que a caminhada tem sido longa até aqui, ao longo da vida de escola de vocês, mas alguns anos serão necessários para que vocês concluam o ciclo da educação básica e, para isso, esse momento é fundamental. Nós não podemos chegar no ano posterior, na série posterior, sem termos nos apropriado daquilo que é básico e que você precisava, portanto, se apropriar no ano anterior. Então, esse é o ano que antecede o ano ou a série posterior de vocês. Vocês irão para o nono ano. E no nono ano, ou você precisa chegar ao nono ano munido de toda a estrutura necessária, e essa estrutura se compõe de todo esse conjunto de aulas que você tem visto ao longo da sua história, inclusive aqui nesse espaço virtual, nessa sala virtual. Espero então que vocês estejam bem, com muita energia e acompanhando as nossas aulas. Esse foi o nosso pacto firmado lá no começo, lembram? Lembram que nós dissemos que a nossa caminhada durante esse momento não seria simples. Claro que nós não imaginávamos que fosse tão demorado assim. Eu tinha a expectativa de que nós voltássemos logo, mas não tem sido possível. E se a recomendação para que cada um de nós se proteja é o distanciamento social, apesar de de todo o mal-estar que esse momento nos oferece, nós precisamos suportar e nós vamos sim superar. Dado esse recado, que é o recado inicial, que tem a intenção de fazer cada um de nós reconhecer a importância que o momento exige, ou a atenção que o momento exige, nós vamos começar com a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre a economia e nós vamos conversar sobre a urbanização no continente europeu. Num primeiro momento, nós vamos falar da economia europeia e, num segundo momento, nós vamos tratar da urbanização, até porque nos centros urbanos se desenvolvem atividades que compõem a economia. E a pretensão minha aqui é exatamente essa. Nós vamos falar dos setores da economia e um deles é o setor terciário. E nós sabemos que as atividades que compõem o setor terciário se desenvolvem essencialmente nos centros urbanos. E para contar a importância dessas atividades nos centros urbanos europeus, a gente vai contar com nós vamos mostrar o que é urbanização e quais são as condições para que esse fenômeno
tenha a sua origem e quais são as condições para que esse fenômeno se desenvolva. Nós vamos começar apresentando o conceito de economia. Na língua portuguesa, eu sempre digo isso, uma palavra tem muitos significados. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem escutado a palavra economia como sinônimo de poupar. Esse é um significado. Um outro significado é economia é a ciência que estuda a geração das riquezas. Mas esses dois conceitos nós não vamos precisar agora. Nós vamos precisar do conceito economia, ou do conceito de economia como sendo o conjunto das riquezas, me acompanha aqui, ó. A economia é o conjunto das riquezas geradas pelo trabalho humano. A palavra riqueza aqui não deve ser associada a dinheiro. Isso porque o dinheiro é simplesmente uma representação simbólica da riqueza. O que é que de fato significa a riqueza? A riqueza corresponde ao conjunto de bens, de produtos. Não importa se a origem desse produto é primária, ou seja, se a origem desse produto está na zona rural, e não importa se a origem desse produto está no meio urbano. Não importa se o produto é de origem, por exemplo, industrial. Não importa se o produto é de origem ou tem sua origem na construção civil. A riqueza, que a economia chama, a ciência econômica chama de riqueza, a riqueza é o conjunto dos produtos. São os produtos que têm valor de uso prático na vida das pessoas. O dinheiro tem valor de uso simbólico. Qual a diferença de uso prático para uso simbólico? O alimento você usa para se alimentar. Esse é o uso prático do alimento. Sem o alimento, nenhum ser vivo sobrevive. O dinheiro é o símbolo que foi criado para representar, por exemplo, o alimento. Você usa o dinheiro, você usa a moeda, vai ao supermercado e troca pela comida, troca pelo alimento. O uso prático do alimento, portanto, é a sua alimentação. Ou, dizendo de outra forma, com o alimento você se alimenta, com o dinheiro você não se alimenta. Compreende? O alimento tem valor de uso prático na nossa vida, o dinheiro tem apenas valor de uso simbólico, ou seja, é um símbolo que foi criado para representar os produtos. Da mesma forma que o dinheiro representa o alimento, o dinheiro representa qualquer outro produto. Para você entender melhor, e não quero complicar, você consegue viver num mundo só de produtos. Imagine que não houvesse a moeda, imagine que não houvesse o dinheiro. Você trocaria produto por produto. Seria possível viver num mundo sem dinheiro, e já existiu essa época na história humana. Mas você não conseguiria viver num mundo só de dinheiro e sem produto. Porque o dinheiro, repito, é simplesmente assume somente ou simplesmente valor simbólico. As pessoas não se alimentam com dinheiro. As pessoas, por exemplo, não usam o dinheiro para se comunicar. O computador é um meio de comunicação. A internet ou a telemática, que é a junção da internet com o computador, são um meio de comunicação. Nós, por exemplo, estamos nos comunicando por meio desses instrumentos, do computador, do celular e da internet. O dinheiro não permite a comunicação, compreende? O dinheiro, repito, é um instrumento ou é um artifício que foi criado pelo ser humano para representar os bens. O mundo se desenvolveu, o mundo se modernizou e a produção crescente de bens, tanto no setor primário quanto no setor secundário, e eu digo já o que é isso, acabou exigindo a troca de mercadorias, é o comércio. Vamos ver já isso também. E esse desenvolvimento do mundo moderno, ou essa instalação do mundo moderno também exigiu o desenvolvimento, o nascimento e o desenvolvimento do chamado setor da prestação de serviços.
O setor de serviços é um produto, é uma extensão da chamada economia real, ou da economia que produz, das atividades humanas que geram produto. Voltando para você não se perder. Então, a economia aqui tem como conceito o conjunto das riquezas geradas pelo trabalho humano, e o trabalho humano gera bens que vêm do setor primário e que vêm do setor secundário, e gera também serviços, e eu incluo aqui a atividade comercial. Disse a você que os bens e os serviços têm valor de uso prático nas nossas vidas, repetindo, o alimento permite a nossa alimentação, é um produto, e a aula, que é a prestação de um serviço, tem valor de uso prático na nossa vida, porque a aula oferece conhecimento e nós nos apropriamos desse conhecimento. O trabalho desempenhado, por exemplo, pelas pessoas que limpam a rua, pelos garis, tem valor de uso prático, que é deixar a rua limpa. O trabalho desenvolvido pelo dentista é uma prestação de serviço, tem valor de uso prático, que é permitir ou possibilitar a saúde bucal das pessoas. Os bens e os serviços têm valor de uso prático na nossa vida. O dinheiro, como eu disse a você, é simplesmente uma representação simbólica, é um artifício que foi criado para representar a riqueza e facilitar o comércio. A economia, que é o conjunto de bens e serviços, é composta pelos 3 setores da economia. São eles o setor primário. O setor primário reúne a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O extrativismo, não esqueça, pode ser mineral, a extração de minérios, pode ser vegetal, a extração de madeira, por exemplo, a extração de frutos, e a extração pode ser animal, a pesca, por exemplo. Essas 3 atividades, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, produzem aqui os produtos agrícolas, aqui os produtos pecuários e aqui os produtos extrativos. Além do setor primário, a economia é composta também pelo setor secundário. O setor secundário reúne 2 atividades, a indústria, e não importa se a indústria é simples ou se a indústria é moderna. Não importa se a indústria elabora gesso, se a indústria elabora cimento, se a indústria elabora carroceria de caminhão, ou se a indústria elabora avião, automóvel ou computador. Tudo aí é indústria. Claro que o primeiro grupo de indústrias integra a indústria simples, o gesso, o alimento, o cimento, e os outros 3 ramos que eu citei, o automóvel, o avião, o computador, compõem a chamada indústria moderna. E além da indústria, a chamada construção civil. A construção civil, a construção de casas, prédios, e aí você tem rodovias, ferrovias, e aí você tem um conjunto de profissionais que participam do setor da construção civil. O engenheiro, o arquiteto, por exemplo, o pintor, o pedreiro, o auxiliar de pedreiro, o encanador, são profissionais que desenvolvem atividades ligadas ao setor da construção civil. A agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e a construção civil elaboram produtos ou produzem. E nós temos ainda o setor terciário. O setor terciário reúne o comércio, ou seja, os produtos que são elaborados aqui nessas 5 atividades precisam circular, ou precisam ser vendidos, precisam chegar às pessoas que precisam de todos esses produtos. Aí você tem o comércio de produtos agrícolas, o comércio de produtos pecuários, o comércio de produtos minerais, industriais e da construção civil. Casas, por exemplo, são feitas por algumas pessoas que se especializam nessa tarefa e posteriormente são vendidas. E nós temos ainda a prestação de serviços, como atividade integrante do setor terciário. Eu digo, para simplificar a conversa, que todo profissional que não está desenvolvendo o comércio, que não está na construção civil, e eu disse quais são os profissionais dessa
dessa atividade. O indivíduo que não está na indústria, na agricultura, na pecuária e no extrativismo, todos eles estão no chamado setor da prestação de serviços. O setor da prestação de serviços é muito amplo e bastante diversificado. Profissionais que eu citei na aula de hoje, o professor, o médico, o dentista, o gari, o motorista, o piloto de avião, por exemplo, todos eles são profissionais que integram o chamado setor da prestação de serviços. Em todo lugar do mundo, em todo país do mundo, não importa se o país é pobre ou se o país é desenvolvido, em todo país existem pessoas trabalhando nos 3 setores da economia, no setor primário, no setor secundário e no setor terciário. E são as pessoas que trabalham em todos esses setores que geram a riqueza do país, os bens e os serviços que vão ser comercializados. A proposta nossa é trabalhar a economia europeia. Lembre-se que a economia é composta por todas aquelas atividades: a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, a construção civil, o comércio e a prestação de serviços. Aqui, ou a partir daqui, nós vamos dar atenção à indústria, que faz parte do setor secundário, à agricultura e à pecuária, que fazem parte do setor primário, e nós vamos encerrar tratando da importância do setor da prestação de serviços e do comércio no continente europeu. Essas são as atividades mais importantes dentro da estrutura econômica europeia. Falando de indústria, a indústria tem como conceito toda atividade que transforma matéria-prima em algum produto. Muitas pessoas costumam associar indústria à produção de coisas modernas. Indústria é a produção de qualquer coisa. Toda atividade que tenha o compromisso de transformar a matéria-prima em algum produto é indústria. Você tem, como eu disse hoje já, indústrias de tecnologia simples e indústrias de tecnologia moderna. Mas tudo é indústria. A indústria de gesso é indústria como é, por exemplo, a indústria de computador. O que há é a diferença de conhecimento empregado na fabricação do gesso e na fabricação do computador, mas tudo é indústria. Levando em conta esse conceito, a indústria existe há muito tempo. Agora, a indústria moderna, aí não confunda a indústria moderna com a indústria de tecnologia moderna. O que é a indústria moderna, que nasceu na Europa na segunda metade do século XVIII? A indústria moderna nasceu em 1760, no Reino Unido, que é país do continente europeu, e foi chamada de moderna pelo fato de, a partir daquele momento, se empregar a energia não humana, energia não animal. A energia, o tipo de energia que mostra o nascimento de uma indústria moderna foi a energia a vapor. Antes desse momento, havia indústria, ou seja, havia a transformação de matéria-prima em produto. Só que a indústria, aquela que tinha máquina, por exemplo, a máquina era movida pela energia muscular humana ou pela energia muscular animal. Exemplo, no Brasil do século XVI, do século XVII, não havia o engenho de açúcar, uma indústria alimentícia, matéria-prima, a cana-de-açúcar, produto, o açúcar. O engenho tinha o moinho, que era a máquina, para moer a cana. Só que você sabe que o moinho era movimentado a partir do uso da energia humana, o escravo no caso, ou da energia muscular animal. Era a indústria simples. Em todo o canto do mundo foi assim, até 1760, que é a segunda metade do século XVIII. Nesse momento, no Reino Unido, substituiu-se a energia muscular humana e animal para movimentar a máquina pela energia a vapor. Com isso, nasceu a indústria moderna.
De lá para cá, a indústria tem se transformado do ponto de vista da tecnologia. A indústria tem ficado cada vez mais sofisticada. Você tem hoje a indústria moderna, que é essa que usa energia não humana e energia não animal. A indústria que existe no planeta hoje é a indústria moderna. Existe a indústria moderna de tecnologia moderna, uma fábrica de computador, e a indústria moderna de tecnologia simples. Aí não confunda a indústria moderna com a indústria de tecnologia moderna. Repito, a indústria moderna surgiu em 1760, segunda metade do século XVIII, no Reino Unido, com a substituição da energia muscular humana e animal para movimentar as máquinas pela energia a vapor. De lá para cá, saímos do vapor e chegamos à energia hidroelétrica, ou a eletricidade, que pode ter origem na hidroelétrica ou na termoelétrica, ou na usina nuclear. Do século XVIII para cá, como eu disse a você, tem havido enormes avanços tecnológicos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. De lá para cá, tem ocorrido a chamada Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial. Essa indústria moderna, portanto, nasceu na Europa. E, durante muito tempo, a Europa esteve à frente quando se tratava de avanços ou de desenvolvimento do conhecimento, que era transformado em equipamentos, em tecnologias. Os Estados Unidos, fora da Europa, é um país americano óbvio, passou a assumir um papel também importante quando se trata da produção do conhecimento para ser transformado em tecnologia. O Japão também. Fora da Europa, esses dois países, somente os dois. Os outros países todos que desenvolvem tecnologia moderna no setor industrial estão no continente europeu. Claro que na Europa você encontra países que se destacam, como a Alemanha, como a Itália, como a França, como o Reino Unido. E a Europa tem uma indústria moderna, diversificada, e para exemplificar toda a diversidade da indústria europeia, eu citei aqui alguns ramos para você. A indústria aeronáutica, do setor de aeronaves, indústria automobilística, química, eletrônica, que são indústrias modernas. A siderúrgica, a construção naval, mas tem também indústria simples na Europa. A alimentícia, a têxtil, a de calçados, por exemplo, a de confecções. Eu não quero que você memorize os setores, mas quero que você note que a Europa tem realmente uma estrutura industrial moderna e diversificada. O conjunto das indústrias você pode chamar de parque industrial. A Europa, portanto, tem um parque industrial, que é o conjunto das indústrias, um parque industrial moderno e diversificado. Aqui eu cito para você os países que são destaques na produção industrial. É claro que a Europa, especialmente a parte ocidental, que é a mais desenvolvida, porque é também a mais industrializada. Aí você encontra outros países, mas os mais importantes são esses com destaque para a Alemanha. Aí você tem Bélgica, tem Suíça, tem Noruega, tem Finlândia, tem Áustria, tem Luxemburgo, que são países que têm um significado grande. Aí, aqui eu trago para você o mapa das principais áreas industriais da Europa. Aqui você tem o Reino Unido, ó, aqui é a ilha do Reino Unido, a ilha da Grã-Bretanha, melhor dizendo, e essa ilha da Grã-Bretanha integra o chamado Reino Unido. O Reino Unido é composto pela ilha da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, que é esse trechinho aqui, ó. Aí nós temos a França que está aqui, ó, é esse. Nós temos a Alemanha que está aqui, ó, é esse país. Nós temos a Itália que está cá. É esse conjunto de países que se destaca dentro da produção, ou quando se considera a produção industrial europeia. Quando se trata do espaço agrário, que é o espaço onde se desenvolve a agricultura e a pecuária, a Europa é caracterizada por um elevado nível de desenvolvimento tecnológico. A relação que você vai estabelecer é a seguinte: se a Europa é um continente altamente industrializado,
Existe uma indústria europeia que se especializou na produção de tecnologias para atender às necessidades do campo. A indústria que produz técnicas de irrigação, que produz máquinas agrícolas, que produz inseticidas, agrotóxicos de modo geral, todo esse conjunto de indústrias tem a sua vida essencialmente ligada ou exclusivamente ligada ao campo. São indústrias que se especializaram na produção de tecnologia para modernizar o campo. E você deve ter aprendido na sua vida de escola que o espaço agrário que desenvolve as suas atividades baseadas na aplicação dessas tecnologias modernas, esse espaço agrário apresenta alta produtividade. Ou seja, o rendimento agrícola cresce quando se aplica essas tecnologias. E essa é a realidade europeia. Além do desenvolvimento tecnológico, que já permite o aumento do rendimento agrícola, especialmente na parte ocidental do continente europeu, na Europa, você tem a parte leste, que é menos desenvolvida, e a parte oeste, que é mais desenvolvida. Você encontra na Europa diferenças visíveis quando se trata do nível de desenvolvimento técnico na indústria e no campo, na indústria e na zona rural. A indústria é moderna, o campo é também moderno, no caso do continente europeu. Apesar do desenvolvimento tecnológico que caracteriza a zona rural europeia, a Europa não é autossuficiente quando se trata da produção agrícola. A Europa precisa importar alimento, especialmente dos países subdesenvolvidos. Com destaque, eu aqui destaco os países subdesenvolvidos que estão no mundo tropical e que produzem e abastecem o mercado europeu. Aqui eu apresento para você alguns gêneros agrícolas que se destacam no continente europeu: trigo, cevada, aveia, beterraba, centeio, aliás, e batata, e nós temos na pecuária suínos, ovinos e bovinos. Para a gente fechar, lembra que eu disse que o comércio e a prestação de serviços são atividades típicas do mundo urbano. Para isso, eu aqui quero contar rápido a você o que é urbanização, quero dizer o que é urbanização e como esse fenômeno se desenvolve. Urbanização ocorre quando a população da cidade aumenta e a população do campo diminui. Isso é urbanização. Para que aconteça isso, para que a população da cidade aumente e a população do campo reduza, tem que existir o êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas da zona rural para a cidade. Esse é o principal motivo da urbanização, porque além desse tem um outro fator que é secundário, que é o crescimento vegetativo. O fator decisivo é esse. Um lugar, quando eu digo lugar, município, por exemplo, um município vai ser considerado urbano quando mais da metade da população mora em cidade, na cidade. Quando mais da metade da população mora na zona rural, o lugar é rural. O município de Itabaiana, por exemplo, é urbano, porque mais da metade da população do município de Itabaiana mora na cidade de Itabaiana. O Brasil é um país urbano, porque mais da metade da população brasileira mora em cidades. A Índia não é. A Índia é um país rural. Existem pessoas morando nas cidades, mas a grande parte da população indiana mora no campo. A Índia, portanto, é um país rural. E por que acontece o êxodo rural? As razões são essas: modernização do campo, e quando eu falo da modernização do campo, eu quero que você associe a introdução de máquinas no campo. Quando a indústria se desenvolve, e dentro da estrutura industrial se desenvolve aquela que produz máquinas agrícolas, essas máquinas, quando vão ser introduzidas no campo, ou após serem introduzidas no campo, geram desemprego no campo. E as pessoas desempregadas mudam para a cidade, obrigatoriamente, porque deixam de ter oportunidade de trabalho e sobrevivência
na zona rural. Esse é um fator que pesa muito. O outro fator que pesa muito, e são esses dois apenas, tem outro, mas que é típico de mundo subdesenvolvido, que a gente não vai anotar aqui. A atração que as cidades exercem sobre a população camponesa. As cidades se apresentam para as pessoas do campo como lugar que guarda oportunidades. E muita gente se desloca do campo para a cidade alimentada por esse sonho de encontrar emprego e trabalho. Claro que nem sempre isso é possível, encontrar bons empregos e bons salários, mas essa é uma razão que explica a migração de pessoas do campo para a cidade. São os dois motivos. Em todo lugar do planeta onde acontece a urbanização, a razão é essa: modernização do campo, que expulsa pessoas para a cidade, e a atração que as cidades exercem sobre a população camponesa, que vê a cidade como o lugar que guarda as oportunidades de emprego e de bons salários. A Europa é um continente urbano. Existem diferenças do percentual de urbanização entre os países, mas existem países na Europa com percentual de urbanização acima dos 80%. Se a grande parte da população da Europa mora em cidades, especialmente na parte ocidental do continente, onde estão os países mais industrializados e mais desenvolvidos, na Europa, os setores de comércio e da prestação de serviços são os setores que mais abrigam mão de obra. São os setores que mais reúnem trabalhadores. A indústria, ou pela ordem, nós temos o setor terciário, o que mais emprega pessoas, que é a PEA. A população que trabalha é chamada de PEA, são as iniciais de população economicamente ativa, as pessoas que trabalham e têm remuneração e têm renda pelo trabalho que desenvolvem. Na Europa, então, repetindo, para a gente fechar, se a população é urbana, a grande parte dela, da PEA, está empregada no comércio e na prestação de serviços. O setor secundário é o outro que mais emprega, depois do setor terciário, e o setor primário, como é altamente moderna, emprega uma mão de obra muito pequena. Mas o espaço agrário, pela modernidade que apresenta, é capaz de produzir alimento para atender às demandas, a quase totalidade das demandas da população europeia. Porque lembre-se que nós dissemos que uma outra parte do alimento consumido na Europa vem do mercado externo, de países subdesenvolvidos. Tudo bem, gente? Chegamos então ao final da nossa conversa sobre economia europeia. Espero que você tenha acompanhado com toda a atenção que a nossa aula merece. E eu sempre digo isso porque toda aula compartilha conhecimento. E nessa aula nós trouxemos conhecimento relacionado ao continente europeu e eu espero que você tenha dedicado a atenção que todo conhecimento merece para ter se apropriado de parte dele e a sua formação continuar no nível que as expectativas nos cobram. Tudo bem? Encerramos por aqui. Espero que vocês não tenham cansado. E na próxima semana nós nos encontraremos aqui nesse mesmo canal para discutirmos mais um outro tema relacionado ao continente europeu. E lá no começo do vídeo eu disse que vocês eram 8º ano, desculpa, tá? Vocês são 9º ano, ano que vem estarão no 1º ano do ensino médio, ou seja, a etapa do ciclo básico da educação, que se encerra com o 3º ano, está se aproximando. Vamos seguir em frente. Abraço para vocês. Tchau.